Oi, oi! Elas do Agro hoje vai ter um assunto delicioso. Nós vamos falar sobre vinhos. E a nossa convidada é Lúcia Porto, empresária, jornalista, publicitária, proprietária da Brasil de Vinhos e sommelier. Muito bom te ter aqui. Muito obrigada, Fabiola, pelo convite. Bastante coisa para a gente falar, né? Vinho sempre é um bom assunto e não interessa o horário que a gente fale sobre isso, né? Inclusive, acabei de descobrir que o melhor horário para provar um vinho é de manhã. É um dos melhores horários para a gente degustar, pela manhã. Quando a gente está com as papilas mais limpas, a gente está com tudo um pouco mais tranquilo, a gente não comeu muita coisa ainda, de preferência sem tomar um café preto. Tá, perfeito. Diz uma coisa, de todas essas tuas formações, hoje em que área tu atuas mais? Tu és mais empresária, mais sommelier, comunicadora? Eu acho que comunicadora seria a melhor palavra, porque para fazer tudo isso a gente tem que saber comunicar, né? E tem que gostar de comunicar. Isso foi uma coisa que eu descobri com o tempo, né? Eu sou jornalista formada já há bastante tempo, publicitária também. A minha formação no vinho é mais recente, eu comecei a estudar vinhos há um pouco mais de 5 anos, quando comecei a trabalhar em Porto Alegre num vinho bar, que é um dos mais legais que existem no país, chama Dionísia Restaurante Vinho Bar, na Padre Chagas, aqui em Porto Alegre, um vinho bar que tem torneiras, né? São 64 torneiras de vinho. E ali eu comecei a aprender as diferenças entre brancos, tintos e rosés. Para mim, naquela época, cerca de 5 anos, era tudo igual. Uhum. E aí, para trabalhar lá e para aprender mais, eu resolvi estudar e aí, né, é história que eu posso te contar um pouco, assim, de como surgiu o Brasil de Vinhos e todas essas coisas que vieram. Foi mais ou menos na época da pandemia, não é? Que surgiu essa ideia aí dessa venda online. O Brasil de Vinhos, sim, ele nasceu na pandemia, né? Eu comecei a estudar um pouco antes, final de 2018, mas na pandemia, ali em 2020, junto com 3 amigos, nos demos conta que o consumidor ia passar a ficar mais em casa. E ficando mais em casa, ele ia consumir menos aquelas bebidas que pedem mais gente, que pedem companhia, que pedem amigos, né? Então, nos demos conta que o vinho ia ser muito procurado. Por isso, pensamos em juntar um pouco das nossas habilidades, né? O Brasil de Vinhos é formado por 4 pessoas, a Caroline Dani, que é sommelier também, diretora presidente da ABS do Rio Grande do Sul hoje, o Luiz Gustavo Lovato, que é enólogo, o Roger Perotto, que trabalha com tecnologia, e eu, né, que na época era apenas jornalista e publicitária, depois fiz as minhas formações no vinho. Começamos a falar com amigos de vinícolas, amigos de empresas, começamos a fazer uma grande lista, digamos assim, de vinícolas. E essas vinícolas todas foram cadastradas no Brasil de Vinhos, estão cadastradas. Hoje temos já 350 vinícolas do Brasil cadastradas, e o Brasil tem aproximadamente 1.200 vinícolas, né, registradas, legalizadas, né, com todas as suas questões legais cumpridas. Temos também ali 250 comércios, todos estão no Brasil de Vinhos gratuitamente, né? A nossa ferramenta é uma ferramenta de informação e de conhecimento. A gente não vende vinho, a gente não é uma plataforma de vendas. Não é uma plataforma de vendas. O que a gente quer é difundir conhecimento. Porém, é um veículo de informação, assim como vocês, né? Então, como a gente se sustenta hoje, a gente se sustenta com anunciantes, com pessoas que queiram conteúdo específico, que busquem e-books, que queiram que a gente, de alguma forma, transmita o nosso conhecimento e a nossa informação. As pessoas vão lá porque já são do meio ou por curiosidade para aprender sobre o vinho? Já tens esse perfil aí de quem busca mais? Hoje a gente tem 3 públicos no Brasil de Vinhos. O consumidor final, que é aquele que quer saber que vinho tomar, quando tomar e como tomar, né? Digamos que isso é mais da metade, né? No Instagram, por exemplo, hoje a gente tem quase 15 mil seguidores orgânicos. A gente nunca colocou nenhum dinheiro ali, né? Mais ou menos mais da metade, né, como eu estava dizendo, é de consumidor final. Depois a gente tem muita vinícola que está junto conosco e quer saber o que esse consumidor quer. E também muitas pessoas que estão interessadas em conhecimento um pouco mais técnico. Temos um canal no YouTube, né, @Brasil de Vinhos. Todos os endereços para nos encontrar são @Brasil de Vinhos, tanto YouTube, Instagram, o site, o LinkedIn. O nosso canal do YouTube, ele fala com as pessoas mais técnicas e fala com as pessoas menos técnicas, que queiram informações mais gerais. Por exemplo, já entrevistamos escritores
que falam em seus livros sobre vinícolas brasileiras, sobre vinhos brasileiros, sobre a quantidade de vinícolas, que falam sobre guias de vinhos. Já falamos com sommeliers que falam sobre análise sensorial, já falamos com técnicos da Embrapa, por exemplo, que falam sobre micro-terroirs. Já falamos com cineastas que falam sobre documentários de vinhos e todos eles vinho brasileiro, né, em sua maioria. O vinho ainda é uma coisa relativamente recente no Brasil, né? Então deve ter muita pesquisa, muita coisa acontecendo ainda em relação ao desenvolvimento Temos uvas bastante aqui. coisa, sim. E no Brasil de Vinhos a gente percebe cada vez mais como o Brasil é grande, né? Por isso esse nome. Quando nos demos conta do que estávamos fazendo, pensamos que nome vamos dar para esse projeto. O Brasil é um país muito grande, formado de muitas regiões, de muitas pessoas, de muitos estilos. É um país formado por muitos vinhos. Por isso demos esse nome de Brasil de Vinhos, porque o vinho que a gente faz e consome no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, a principal região vitivinícola do país, não é igual ao vinho que a gente degusta ou consome ou conhece da Chapada Diamantina, em Mucugê, na Bahia, que são vinhos excelentes. Assim como excelentes são os vinhos produzidos em Brasília, os vinhos produzidos no Planalto Central, na Serra da Mantiqueira. Há poucos dias foram divulgados os prêmios da Decanter Wine World Awards, que seria o Oscar do vinho. O Brasil recebeu ali 137 prêmios, né, entre bronzes e pratas. Em números gerais, resumindo, a Serra Gaúcha ficou com 45 desses 137. Mas 40 deles, outros 40, ficaram com a Serra da Mantiqueira, que é uma região que poucas pessoas conhecem. Né? A Serra da Mantiqueira compreende São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Né? O Rio de Janeiro tem um polo muito grande de vinhos, tem mais de 30 vinícolas na Serra Fluminense. E as pessoas não sabem disso. Isso tudo a gente traz no Brasil de Vinhos com conhecimento, com informação e com notícias diárias. Baseado nesses resultados, tu acredita que o Brasil, num futuro próximo, possa ter uma presença muito maior no mundo? Com certeza. Né? Vemos que isso é um caminho. Né? No ano passado, por exemplo, foram, entre várias premiações, né, vários prêmios diferentes internacionais, o Brasil ganhou mais de 700. Se eu não estou equivocada, foram 774 prêmios, né, que o Brasil recebeu em diversas premiações, entre elas premiações na França, na Espanha, na Itália, que são regiões clássicas, são as regiões do Velho Mundo, é o berço do vinho. Né? A gente vê hoje, por exemplo, o espumante brasileiro batendo de frente com grandes champanhes, com grandes cavas, né? Com grandes vinhos de borbulhas pelo mundo. A DO de Pinto Bandeira, que é a primeira DO exclusiva para espumantes do Novo Mundo, faz muito sucesso. As 4 vinícolas que estão ali são muito reconhecidas. Né? E nosso vinho vem ganhando cada vez mais espaço, também muito frente à pesquisa, como a gente estava falando antes, tecnologia e inovação. As gerações vêm mudando, né? As gerações, aqui a gente está falando aqui sobre agro, e a gente sabe que as propriedades vão mudando de mãos, mas elas ficam na família. E as gerações que vão sucedendo, elas trazem novas tecnologias, trazem estudo, elas trazem experiências de fora. As novas gerações viajam muito, olham o que está sendo feito fora e não têm medo de tentar. Elas erram muito, mas ao errar, elas sabem o caminho para o acerto, né? De todos esses vinhos, o espumante é o mais reconhecido lá fora? Ainda é, mas os nossos brancos ganham muito destaque. Os brancos de altitude, a Serra Catarinense, por exemplo, ali Santa Catarina, o Planalto Catarinense, faz excelente Sauvignon Blanc, por exemplo, que são vinhos que pedem um pouco mais de acidez e são vinhos que naquela região mais alta do frio se destacam muito. Há pouco tu falaste que durante a pandemia as pessoas tomariam menos das bebidas festivas. Tu te referiria a um choppzinho na esquina com os amigos e por isso então que o vinho, que é uma bebida que até permite se tomar solitariamente, porque ela não precisa uma festividade, ela pode ser uma companhia. Não diria que seriam festivas, mas bebidas que agregam mais, né? A gente ainda acha mais natural dizer vamos tomar um chopp do que dizer vamos tomar um vinho. Talvez não no Rio Grande do Sul, que é o estado onde a gente está, que é muito tradicional do vinho, mas é muito mais fácil o convite vamos tomar um chopp do que vamos sentar para tomar um vinho.
Um vinho, muitas vezes, ele pede mais tempo e ele pede uma reflexão maior. Mas a gente sabe que é muito bom sentar e tomar uma taça de vinho. Não precisa de desculpa para abrir um vinho, né? Sim. Um vinho a gente pode tomar sozinho. É muito diferente, assim. A gente abre uma garrafa de vinho e toma essa mesma garrafa tranquilamente conservada por 3, 4, às vezes 5 dias, igual como ela estava, como a gente abriu. Então, a gente percebeu naquele momento que as pessoas ficariam mais em casa. E por ficar mais em casa, tu toma algo para poder aproveitar durante mais tempo, né? Até porque tempo era o que nós mais tínhamos. Era o que mais tínhamos. Mas a gente estava falando antes em espumante, e o espumante até pouco tempo era considerada bebida da comemoração. Sim. Da Fórmula 1, estourar, que a gente brinca do estourar o champanhe, que é feito na França. E né? nas festas era só para a hora do brinde? Para a hora do brinde, mas a gente começa a perceber que aquilo que antes era caro, era algo assim que não era, entre aspas, para todos, tá mais no nosso dia a dia, né? Então, quer coisa melhor do que chegar em casa numa sexta-feira, abrir um espumante, fazer um brinde? Pode ser sozinho, acompanhado, mas um belo espumante gaúcho. Melhor forma de brindar a vida, não é? Na próxima, vamos trazer um espumante para brindar aqui. Pois então, ainda mais agora sabendo que dá para beber amanhã, que Com é o certeza, melhor horário, né? inclusive. Nós vamos agora para um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos aqui com a Lúcia Porto, sommelier, que está nos dando uma aula de vinhos hoje. E eu queria saber de ti como anda o consumo do vinho no Brasil. Bom, se a gente for falar em números gerais é uma coisa, se a gente for falar entre nós e as pessoas que a gente conhece, provavelmente vai ser bem diferente, né? Porque quem trabalha com vinho, algumas vezes acaba vivendo numa bolha e a gente tem que aprender a olhar para fora, né? Para não ter os dados maquiados. Mas os números dizem que até 2022 o consumo per capita de vinho no Brasil era 1,8 litros. Por ano. Por ano. Isso significa um pouquinho mais do que 2 garrafas. 2 garrafas dá 1,5 litro. Isso quer dizer que eu estou tomando por muita gente. Pois então, hoje, a partir de 2022, esse número quase dobrou e mudou para 2,7. 2,7 são quase 4 garrafas. Tu tá passando também desse número, imagino, né? Por ano, né? A gente não está falando por mês, a gente está falando por ano. Então, o Brasil hoje, especificamente, tem cerca de... O Brasil, tem cerca de 80 mil hectares plantados de uvas viníferas. Sim. No Rio Grande do Sul, a gente tem mais ou menos uns 50 mil disso, né? E a gente considera o Rio Grande do Sul, não só a gente, mas é a informação, que é o principal produtor de vinhos do Brasil, a principal região vitivinícola. E o principal consumidor também? Em volume, não, né? E nem em valores, né? O mercado sudeste consome mais do que o Rio Grande do Sul, apesar da gente aqui estar acostumado a beber durante muito tempo. O que acontece? A Serra Gaúcha, por exemplo, ainda tem muitas vinícolas que não são legalizadas. É a vinícola, é a cantina do vô, do nono, que está ali e faz aquele vinho de garrafão, o vinho colonial, o vinho mais tradicional, que ele não é legalizado. Então, o vinho da casa para o próprio consumo. Então assim, provavelmente ou possivelmente podemos beber mais, mas esses dados não são todos verificados. Então essa informação não existe dessa maneira, né? Tá. Nos Estados Unidos, as mulheres já estão bebendo mais que os homens. Como está isso aqui? Olha, eu posso te dizer o seguinte, eu não tenho esse dado na ponta do lápis, mas assim, por experiência, eu posso dizer que é bem possível que isso aconteça. E vou te dar um exemplo, né, de um cliente que durante muito tempo eu trabalhei, como citei antes, a Dionísia Vinho Bar em Porto Alegre. O consumo e a presença de mulheres ali durante um bom tempo foi 70%. Então, provavelmente, esses números fecham. Né? Então, assim, se falou durante muito tempo, por exemplo, que o vinho de mulher era vinho branco ou vinho rosé, né? De uma forma pejorativa, aquele vinho de mulherzinha, que não era um pouco menos encorpado, era mais leve, mas não. Ali se percebe muito, se percebia muito e provavelmente se percebe ainda, que as mulheres cada vez mais tendem para os tintos. E não só para os tintos leves, como os Pinot, os Cabernet Franc, que geralmente são a porta de entrada para os tintos mais encorpados. Mas as mulheres gostam muito de um Cabernet mais encorpado, de um blend. E se a gente for falar na fronteira, começar a pensar nos tanás uruguaios, né? Pensar nos vinhos da campanha gaúcha, que é uma das regiões brasileiras que hoje mais cresce e que mais potencial tem, né, também.
Mas eu sou de Itaqui. Há 15, 20 anos atrás, jamais se pensaria em ter uma vinícola lá. E hoje tem, bem importante. Na campanha? Campos de Cima. Itaqui, né? Quando a gente fala, por exemplo, ali no Brasil de Vinhos, a gente diz que o Brasil de Vinhos tem vinhos de sul a norte do país. E quando a gente fala de sul, a primeira é Campos de Cima, né? A da Hortência e do Pedro. Sim. Lá. Porque é a primeira, é a mais na fronteira de um outro país que a gente tem já hoje, né? A Campos de Cima. Mas ali, aquela região da campanha, se eu não me engano, são 44 mil quilômetros de região de extensão, né? Ali hoje são, se eu não me engano, também 19 vinícolas naquela região ali. Numa área muito grande que vai de Itaqui até Dom Pedrito, Bagé, Santana do Livramento, Rosário, eu acho que é um município mais para cá já da campanha, né? Que é a Routier. São vinícolas que sofrem muito com a concorrência desleal dos vinhos importados da Argentina e do Uruguai, porque a nossa tributação é um absurdo. Até é importante a gente falar para o pessoal de casa que metade do valor do vinho vai direto para impostos, não? Isso é bem importante, mas ao mesmo tempo é importante a gente pensar também, tu falaste dos vinhos que vêm de fora. É diferente a gente cruzar a fronteira ali em Santana do Livramento, por exemplo, atravessar a fronteira, comprar alguns vinhos e trazer para casa. Outra coisa é a gente encomendar das pessoas. Isso é diferente, né? Isso aí já passa a ser um crime. Né? Quando a gente fala em vinho brasileiro, sim, a gente está falando de uma carga tributária que é muito alta. Existem diversos projetos já andando por aí, alguns deles até querendo taxar o vinho como alimento para abaixar essa carga tributária, o que certamente seria muito bom para o nosso produtor, né? Por outro lado, o que a gente vê? O preço do vinho brasileiro acaba ficando caro porque o custo é muito alto para o produtor. Quanto menor o produtor, quanto mais artesanal, mais a gente vê que custa para ele, porque também ele tem uma escala muito menor, né? Então, se a gente pensar em vinícolas muito grandes, que tem uma linha de produtos muito ampla, algumas têm mais de 100 rótulos, começam com vinhos por cerca de 15, 18 reais na ponta, até vinhos de 1.500 reais. Teoricamente é mais fácil, são vinícolas que são mais tradicionais, mais conceituadas, mais conhecidas e que têm centros de distribuição pelo Brasil inteiro, então isso ajuda também, né? Tá certo. E me conta, como é decifrar, sentir um vinho de qualidade ou não? Ou isso é uma coisa muito particular? Eu posso gostar ou não gostar de um vinho? É diferente a gente gostar ou não gostar e o vinho ser correto ou não ser correto, né? Ele ser bom ou não ser bom, né? Os padrões de qualidade e os padrões de gosto são diferentes, né? Então, para a gente avaliar a qualidade de um vinho, para se avaliar isso seriamente, profissionalmente, a gente segue alguns padrões de degustação, né? A gente faz uma análise visual, a gente faz uma análise olfativa, faz uma análise gustativa, depois avalia tudo isso junto, como um conjunto, e chega à conclusão se aquele vinho é um vinho equilibrado, é um vinho correto, é um vinho adequado, e os seus padrões de qualidade, entre o não bom e o excelente, né? E aí a gente tem vários níveis de qualidade. Outra coisa qual é a tua preferência de uva, qual é a tua preferência de estilo de vinho, especificamente? Eu gosto de vinhos bem suaves. Eu comecei a tomar Malbec. E aí, com o passar dos anos, eu cada vez gosto de vinhos mais leves, mais macios, sabe? Assim que redondo na boca. Tu gosta mais dos tintos? Não sei. Começou pelo Malbec. Eu sou Total Flex, tá? Total eu Flex gosto de vinhos brancos também, acho que dependendo da hora do dia, do calor, do frio. Lareira pede o tinto, um verãozinho ou um almoço eu gosto de um branco. Então tu vê assim, tu começou pelo Malbec, aí lareira fica nos tintos, dependendo do almoço tu fica no branco. Para ti tu tem um leque de preferências, né? O Malbec, quer dizer, talvez tu goste de vinho com mais fruta, né? Mas eu já não gosto mais tanto do Malbec, eu mudei. Mudou? Impressionante como hoje o vinho o que eu tomava há 15 anos atrás não é mais o que eu compro hoje. Quer dizer que ele não é mais bom?
Pois então, Entendeu? eu mudei. Uhum. Então, tu mudaste. Então, a gente vai mudando. Acho que o gosto, o paladar, a gente aprimora, né? Tu falaste, eu gosto de vinhos mais suaves, mais leves. Mas à medida que tu vai provando vinhos um pouco mais complexos e vai descobrindo o que tem naquele vinho, tu vai aprendendo talvez a degustar e talvez a gostar daquele vinho, né? A gente vai mudando um pouco o nosso paladar. Começa com vinhos mais fáceis, mais rápidos a gente descobrir, até que tu vai entrando em vinhos um pouco mais complexos, cheios de camadas, e aí a gente vai cada vez mais se fascinando por esse universo. E é difícil eu sair. Mas eu tenho muita dificuldade de sentir todos aqueles aromas, porque às vezes diz que tem, sei lá, cheiro de 30 diferentes coisas numa só taça de vinho. Bom, pois é. Mas aí tem que treinar. Tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar, né? A gente usa uma expressão, eu particularmente não gosto muito, mas se usa bastante, que é litragem, né? Que as pessoas têm que cada vez beber mais, provar mais, e o beber não significa se embriagar, né? Uma das coisas que mais se faz tecnicamente é descartar o vinho. Então, tem pessoas que olham aquilo e ficam pensando, mas como? Ele está cuspindo isso fora? Não, ele está descartando. Então, provas de vinho, concursos de vinho, feiras de vinho, sempre tem um baldinho ali que é o balde do descarte. Prova e toca fora, porque senão tu não consegue aguentar. Pensa assim, enólogos profissionais que fazem prova de vinho nas cantinas, chegam a degustar numa manhã 80 amostras. Bom, nem saberia mais o que estava tomando. Pois então, isso tem que ser técnico. Quando tu faz uma análise, a primeira coisa que tu faz é uma análise visual para saber a cor, se ele tem algum defeito, alguma turbidez. Depois ele vai para o nariz e tu começa a pensar pelas famílias. Qual é o primeiro aroma? Tu não precisa saber se aquilo ali é uma cereja do bosque ou uma compota, mas primeiro tu bota no nariz o que tem ali. Tem flor ou tem fruta? Já começa por aí. Já facilita muito a tua vida. Tem uma flor, tá bom. A flor é branca? Tem fruta. A fruta é passada? É fresca? Então assim tu vai começando a entrar no caminho, sabe? Facilita muito. E para se tornar sommelier? Hoje já existem muitos cursos, né? Diversos. Eu vou dizer assim, quando eu comecei a estudar vinhos, eu comecei a ler muito. Comecei a fazer diversos cursos pequenos e aí fui aprimorando. Existe uma instituição que tem sede em Londres, que dá cursos pelo mundo, que se chama W7, WCT. São vários níveis, né? Em Porto Alegre aqui eles recebem, se eu não me engano, até o nível 3. Eu fiz o 1 e o 2. Alguns anos depois eu fiz a formação de sommelier profissional pela ABS aqui do Rio Grande do Sul, que é uma das melhores do país. A presidente da ABS hoje é minha sócia no Brasil de Vinhos, a Caroline Dani, que te prepara para fazer o trabalho de sommelier num restaurante ou como consultor ou numa vinícola. Então, assim, quando as pessoas falam em sommelierie, pensam que quem é sommelier ou quem é sommelier trabalha só bebendo vinho o dia inteiro, e não é bem isso. Faz compra para um restaurante, ajuda a fazer carta de vinho, faz a carta de vinho, harmoniza, carrega muita caixa, lava muita taça, tem muita tarefa e estuda muito, né? A gente não pode deixar de estudar, porque sempre tem alguma novidade, sempre tem alguma tendência nova, e degustar vinho é como andar de bicicleta ou como aprender outra língua. Se tu para de pedalar ou não ouve mais aquela língua, tu tranca e tu enferruja. Então, tem que degustar sempre, porque senão o teu nariz também vai travando de alguma forma. Né? Nós já estamos chegando ao final e para concluir, eu queria que tu nos dissesse qual é o teu vinho preferido. É o próximo. Então não dá para parar nunca, tem que estar sempre experimentando. Não dá para parar nunca, eu acho que é o próximo, a gente sempre tem alguma coisa nova para conhecer, e eu acho que esse universo dos vinhos brasileiros, né, do qual eu venho fazendo parte aí nos últimos 4 ou 5 anos, ainda vai nos dar muitas surpresas, né? E acho que o vinho bom é aquele que a gente gosta e que a gente geralmente compartilha com alguém especial. Que maravilha, muito obrigada pela tua presença aqui. Te agradeço. E a gente volta aí na próxima semana.